Olá, muito bom dia, de volta ao programa Maturidade no Ar, aqui no Shopping Cast, dentro do Shopping Cajazeiras. Olha, eu queria mandar um abraço enorme para toda a comunidade Cajazeiras, muito obrigado pela participação e a todos os nossos ouvintes que são assíduos aqui no programa Maturidade no Ar, esse programa que é voltado para a pessoa idosa e extensivo a toda a família, isso é muito importante. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a participação de algumas pessoas na ajuda solidária. A gente continua, é uma forma de a gente cobrir os nossos custos aqui dentro do estúdio, dentro do shopping. A gente precisa e muito da sua ajuda. O pouco de vocês é muito para a gente. Então vocês devem abraçar essa causa da visibilidade da pessoa idosa, contribuindo, enviando o seu Pix através do número 71, que é o código daqui, mais o número 999931174. Esse número vai estar clipado aí no chat de vocês e vocês podem fazer o envio de qualquer valor, ok? Outra informação importante, você que está entrando agora, é fazer com que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Basta escrever lá na lupa Maturidade no Ar Cast. Aí tem uma palavra vermelha, inscreva-se, você toca o dedinho em cima e ao lado tem um símbolo de um sino que você clica também. A partir daí você vai estar fazendo parte do nosso programa. Olha, o assunto de hoje é muito importante, muito interessante, vale a pena todos vocês prestarem atenção. Convida o amigo, dá tempo ainda de ligar. Nós vamos falar das quedas na terceira idade. Por que as quedas? Quais as consequências da queda? Então, tudo isso a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, as quedas são eventos comuns na fase do envelhecimento e podem sinalizar um início de fragilidade ou algum tipo de patologia. Estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos. E que 1 em 20 daqueles que sofrem uma queda sofram uma fratura ou uma necessidade de internação. Olha, eu vou ter o prazer de apresentar para você a alegria e uma satisfação enorme de trazer um profissional de gabarito, como dizia meu pai. Eu estou falando de Cláudio Abdala, fisioterapeuta, acupunturista, foi docente da Universidade Católica de Salvador, da graduação de fisioterapia, somente por 18 anos, terapeuta transpessoal e recentemente ganhador, foi premiado pela 2ª edição do prêmio Renilda Santana de fisioterapia no estado da Bahia. Meu querido amigo Cláudio Abdala, você gosta de chamar de Abdala, né? O nome árabe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu querido. É Abdala mesmo, que eu sou conhecido. Quero agradecer pelo convite e dizer a você que eu estou muito feliz em perceber que existe aqui em Salvador, na Bahia, um programa, uma atividade, né, voltado para a maturidade. Né? Eu fiquei muito sensibilizado, não é, a saber que nós temos aqui o Maturidade no Ar. E você, Wagner, conduz isso com uma maestria muito grande e nos impulsiona. Porque, na realidade, existe ainda no Brasil um preconceito muito grande em relação à pessoa idosa. Né? Existe uma falta de conhecimento desse processo do envelhecimento e muitas vezes o idoso é colocado à margem da vida social. Sim. Tiram do idoso a sexualidade. Sim. Não é? E ele fica no ostracismo. Fica esquecido. É verdade. Né? E quando você vem e faz e apresenta e traz para a população um trabalho como esse, realmente para nós é muito gratificante. Eu quero agradecer a você, a sua equipe, por isso. Ok, muito obrigado. Eu esqueci de falar, dar um bom dia à minha equipe aqui, que trabalha assim de uma forma muito competente, são grandes profissionais, e a eles eu agradeço o sucesso do programa Maturidade no Ar, que a cada dia vem crescendo o número de visualizações e inscrições. Isso é muito bom, é sinal que dá certo. Olha, você falou duas palavras importantes: preconceito e segregação. Isso é tão pontual no envelhecimento, parece que nenhum de vocês que não entraram ainda no processo de envelhecimento não vão sofrer isso, mas vão sofrer, porque o velho, a velha,
ele sofre também esse tipo de preconceito, mas isso é outro tema. Nós vamos falar hoje sobre quedas. E quais são as quedas desse envelhecimento? Na realidade, as quedas e a instabilidade postural, eles juntos são a causa principal de incapacidade na terceira idade. Porque não é apenas o evento queda, mas todas as consequências físicas e psicológicas que a queda traz. Então, é um tema que tem que ser muito estudado, um tema que tem que ter muita atenção, porque as consequências vão gerar muitas vezes uma mudança radical na qualidade de vida da pessoa idosa. Entendi. Então você falou aí da parte física e da parte psicológica. Então são dois fatores que interferem numa possível queda. Isso tem que ter uma harmonia para que evite essas quedas. Exatamente. Né? Isso é importante colocar. Quais são os principais fatores que causam as quedas? Bem, a gente aí vai dividir em dois fatores principais. Os fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao corpo do idoso. E os fatores extrínsecos, que estão relacionados com o ambiente onde o idoso está. Dentro dos fatores intrínsecos, nós temos que subdividir em dois. Vamos lá. Aqueles relacionados com a própria idade e aqueles relacionados a enfermidades associadas. Então, por exemplo, o envelhecer é um processo natural, irreversível, intrínseco e universal. Isso quer dizer que todo ser vivo, se não morrer, vai envelhecer. Isso. Não é? Eu lembro de uma idosa que ela chegou para mim e fez: Doutor Cláudio, eu estou com um problema. Eu disse: o que é, meu amor? Ela disse: eu não quero ficar velha e nem quero morrer. Aí eu disse: é muito difícil, porque ou a senhora vai ter que escolher, ou a senhora morre jovem, ou a senhora envelhece. Aí ela disse: pois é, você sabe que idade? Ela disse: 94 anos. Ou seja, com 94 anos, ela não se sentia uma pessoa idosa. Então, esse processo do envelhecimento vai trazendo para a criatura alterações naturais na função. Então, por exemplo, ocorre a presbiopia, que é a diminuição da capacidade visual, que às vezes faz com que a gente não perceba o ambiente externo como ele é realmente. Existe a redução da força muscular, principalmente nos membros inferiores. Na musculatura das pernas, ocorre uma diminuição de força, e essa diminuição de força pode gerar uma instabilidade, que é a falta da atividade física, que vai gerar a massa magra. Exatamente, que vai gerar a queda. Tudo aquilo que pode causar uma instabilidade na postura pode causar queda. Por exemplo, é um risco, né? Por exemplo, uma unha encravada. Porque vai levar o idoso a mancar, olha que coisa interessante, a claudicar, um calo no pé, que pode gerar esse desequilíbrio. Exatamente, essa claudicação. Porque você sai da normalidade. Exatamente. Vai gerar uma instabilidade. Então, alterações outras dentro do próprio psiquismo da pessoa. Por exemplo, o idoso, às vezes, ele tem dificuldade de aceitar certas limitações. Então, por exemplo, um jovem está andando e aí tem um local que tem uma solução de continuidade, aí o jovem vai e pula. Então, muitas vezes o idoso, que poderia contornar, ele tenta pular para mostrar ao jovem que ele ainda tem é tão bom quanto. Exatamente. E é nesse momento que ele calcula mal a distância, pela dificuldade visual, né? Pela alteração da percepção. Elasticidade. Exatamente. E isso vai gerar um tombo, gerar né? Então, os fatores do envelhecimento podem predispor o idoso à queda. Né? Lembrando que nós temos que diferenciar. Né? Quando eu falei de calo, quando eu falei de unha encravada, não é do envelhecimento. Né? Todo mundo tem cravo, tem unha encravada. Às vezes as pessoas perguntam assim: Cláudio, como é que a gente vai diferenciar?
se aquele quadro que o idoso apresenta é do envelhecimento ou se é alguma alteração patológica. Que ocorre. Aí eu sempre digo aos meus alunos, você pergunta a você mesmo, todo idoso tem? Se a resposta for sim, é do envelhecimento. Se a resposta for não, não é do envelhecimento. Por exemplo, Individual. todo idoso tem escoliose? Não. Não. Escoliose não é do envelhecimento. Todo idoso tem ruga? Tem. Tem. Ruga é do envelhecimento. Sim. Todo idoso é careca? Não. Não. Calvície não é do envelhecimento, né? Todo idoso diminui um pouco a estatura? Sim. Diminui, é do envelhecimento, né? Todo idoso diminui um pouco a força muscular? Também. Sim, é natural. Todo idoso todo idoso tem artrose? Nem todo Nem idoso. todo, exatamente. Apesar de ser a doença mais comum no idoso, é a artrose. Nessa fase do envelhecimento. Exatamente. Então nós temos que distinguir o que é do envelhecimento e o que é causado por patologias. Você falou dos intrínsecos. Ainda tem mais o segundo O grupo segundo dos intrínsecos. que são as exatamente. doenças. As patologias. Né? As patologias. Então, um glaucoma, Sim. né? Uma catarata. Que já está no campo visual. O ataque isquêmico transitório, que é um espasmo que dá nos vasos por aumento da pressão arterial, sim. que pode gerar uma queda. Labirintite. Sim. Pode gerar As tonturas, muito né? comum em idoso, labirintite. O AVC. Né? O AVC pode gerar uma artrose, principalmente em joelho, que vai gerar uma claudicação. O joanete causa, então, se uma unha inflamada. Sim, o se joanete, gera alteração na dinâmica da marcha, sim, pode gerar queda, sim. Desconforto. Se gera claudicação, se gera dor, isso pode gerar, sim. Pessoal, muito interessante. É uma verdadeira aula. Eu estou aqui viajando na aula aqui do abdominal, que realmente muito bacana. Às vezes a gente pensa que uma coisa simples é insignificante, mas olha a profundidade que ele traz, esse conhecimento. A coisa simples pode gerar um efeito catastrófico. Exatamente. Para o então, idoso. às vezes a gente fala assim, não, bora sair mesmo. Não. Pô, gente, mas a unha está machucada, vamos ter cuidado, vamos evitar. Ainda mais nessa questão, é um tema que a gente vai trazer de novo, acessibilidade e mobilidade, porque ainda tem isso. Além de você estar com aquele problema da unha encravada, vamos ser bem simples, mas tem um piso no meio do caminho. E aí, não é verdade? Justamente os fatores extrínsecos. Que você vai entrar. Agora, então, quais são os fatores extrínsecos? A gente vai citar alguns. Por exemplo, um piso escorregadio. É um fator extrínseco, né? Idoso pisa e escorrega. Iluminação inadequada. Perfeito. Quando nós falamos em iluminação inadequada, normalmente as pessoas pensam em pouca iluminação. Mas muita também pode atrapalhar, porque ofusca. Imagine um piso liso, aquele piso brilhante. Que é horrível. Imagine um sol incidindo, batendo no piso e refletindo nos olhos. Pra gente ver, né? Dirigindo o sol vem cega a gente, né? Então, pouca iluminação, desculpem, ou muita iluminação pode gerar queda. Por exemplo, esses pisos na rua de pedra portuguesa, né? Aquela que é preto e branco, sim, que ele não tem um nível. Exatamente. Então o idoso pode bater ali. É um fator extrínseco. Calçados inadequados. Também. Idoso às vezes gosta de usar aquele chinelo de botar o calcanhar em cima do sapato e encalcar ali, né? Isso pode gerar queda. A altura inadequada da cama, sim, por exemplo, do sofá, da cadeira. Se uma cama ou um sofá ou uma cadeira ele é muito baixo, quando o idoso vai se levantar, ele vai impulsionar o corpo para frente e ele pode cair. Se for muito alto, uma cama muito alta, ele vai chegando para a ponta para poder botar o pé no chão e não acha chão, e ele vai chegando para frente, cai. Não é? Também é um risco muito grande. Tapetes soltos na casa. Uma vez eu fui atender uma pessoa de uma classe média alta. Quando eu cheguei na casa dela, uma sala enorme, 18 tapetes espalhados. 18 riscos inerentes. Num piso de taco, brilhando.
Aí eu disse, não, vamos tentar pelo menos criar para ele um caminho. Se você não quer ser levado aos seus tapetes, que seria o ideal, Sim. Vamos criar um caminho, deixar um caminho livre, porque ele vai pisar, ele vai escorregar, ele vai cair e terá todas as consequências. E eles não vão tirar o tapete. Exatamente. Olha, é engraçado quando você fala dessa coisa do tapete, desse cuidado, do piso. O que a gente vê é que as pessoas estão muito voltadas para o lado mais da estética, de estar bonito. Aí, infelizmente, ainda tem esse pensamento arcaico, me permita falar isso. A gente anda na rua, cada casa bota o piso que acha melhor, que fica bonito para frente da sua casa. Então você bota o piso liso, a altura de um piso para o outro, do vizinho é maior, né? E a prefeitura, que eu acho que é o órgão fiscalizador, né, a questão de mobilização, de acessibilidade, deveria ter uma lei para impor qual tipo de peso que a gente deveria usar, porque isso não acontece só com as pessoas idosas. Mas uma pessoa jovem que quebra uma perna, que tem alguma deficiência também física, ela também corre o mesmo risco. Quem está falando aqui de pessoas idosas, mas o jovem também tem problemas, limitações ortopédicas, enfim, e que também pode ser um risco de queda. Exatamente, a gente vê, por exemplo, hoje menos, mas quando se fazia uma praça, Sim. Não se pensava em colocar rampa. É verdade. Né, para acesso a pessoas com deficiência e acesso de idosos. Sim. Hoje já se coloca mais. Você falou aí das pessoas voltadas à estética. Eu lembrei de uma coisa interessante. Eu fui atender um paciente, um idoso, fazer uma avaliação, e quando eu cheguei lá tinha uma escada de mármore branco. Sim. Que dava para o quarto do idoso que era em cima. E a senhora, filha do idoso, socialite, Sim. Ela desceu a escada parecendo que estava indo receber o Oscar. Sim. E aí eu disse a ela, eu queria dar uma sugestão à senhora, esse mármore aqui na escada. Aí ela fez, como assim? Você está pensando que eu vou tirar meu mármore? Olha só. Se você sabe de onde foi que esse mármore veio, eu disse, não faço a menor ideia, não sou design, não sou arquiteto, mas eu estou dizendo à senhora que o idoso, quando ele tem um ambiente monocromático, um ambiente de uma cor só, quando ele está em cima, que ele olha a escada, ele não percebe os degraus, ele percebe uma rampa. Exatamente. Então ele vai... Prestem muita atenção no que a Abdala está colocando aqui. Porque assim como foi uma socialite, tem pessoas que não são da sociedade, da alta sociedade, mas querem botar um piso maravilhoso em casa. Então olha que importância isso tem. Né? Aí ela fez, o que é que você sugere? Eu digo, existem umas fitas coloridas que a senhora pode botar no finalzinho do degrau para chamar atenção. E aí ele vai perceber que ali era uma cor, a outra é outra cor, ele vai conseguir visualizar os níveis. E descer de forma homeopática. Exatamente. Aí ela fez assim, mas vai tirar toda a estética da minha escada. Aí eu peguei um pouco pesado, porque onde mais dói nesse povo é o bolso. Sim. Eu disse, olha, se o seu pai cair da escada, dessa quantidade de degraus, ele vai terminar na UTI. Hoje, na época, a diária está R$ 1.200 da UTI. Ele vai passar vários dias na UTI. Depois, ele vai precisar de fisioterapeuta todos os dias. Vai precisar de cuidadores. Eu fui colocando as dificuldades, colocando. Quando eu terminei de falar, ela fez, o senhor indica um lugar para eu comprar as fitas. É verdade. Não é? Então, muitas vezes nós temos que usar alguns artifícios que doam no bolso para que as pessoas entendam que a vida humana tem valor, está acima dessas contingências materiais. E o que a gente vê materiais. mais é a questão mesmo da estética. Né? A gente costuma ver, por exemplo, locais onde tem todo de vidro, as lojas principalmente, e não tem essa tarja amarela. Então as pessoas se batem nesse vidro, quebram até o vidro se machucando. Exatamente. Essa é uma outra coisa que está faltando. E aí as pessoas, quando é um idoso, as pessoas dizem, mas porque é idoso? Né? Eu lembro de um idoso que deu uma resposta a um ortopedista fantástica. Ele foi ortopedista e disse, doutor, eu estou com uma dor no meu joelho direito que eu não estou aguentando. Aí o médico fez, que idade o senhor tem? Eu tenho 90 anos. Ele fez, meu velho, é da idade. Aí o idoso fez, doutor, o meu joelho esquerdo também tem 90 anos e não está doendo. Perfeito, já ouvi falar isso. Bacana, é muito bem colocado. Não é? Muito bem colocado.
Então a gente tem que parar de estigmatizar o idoso. Pois é, isso é importante. Abdala, quais são as quedas mais frequentes? Olha, normalmente é queda da própria altura, né? É através de um escorrego, né, que o idoso cai e aí ele vai ter consequências muitas vezes fatais. Uma queda. E o uso da medicação, né? Tem algumas medicações que deixam a pessoa um pouco assim, não digo embriagada, que não tem nada a ver, mas tontas. Olha bem. Né? Ao levantar, por exemplo, da cama, é onde acontece o maior índice de quedas, que as pessoas acham que estão tomando medicação e acham que não vão ter um desequilíbrio, mas as medicações causam um desequilíbrio físico. Sim. E mesmo em relação a se deitar e levantar, mesmo pessoas que não tomam medicação, se você passa muito tempo deitado e você levanta de vez e anda, você tem risco de ter uma hipotensão postural. E essa hipotensão pode gerar queda, mesmo que você não tome medicação nenhuma. Então o ideal é, acordou ou vai levantar, senta, dá um tempinho sentado para que o sistema cardiovascular se adapte com a mudança de posição e depois levanta. Evidentemente, algumas medicações, por exemplo, a medicação para diminuir o açúcar, pessoa diabética, né? Vai tomar uma medicação para diminuir o nível de glicemia. Essa medicação pode, em algum momento, diminuir muito e a pessoa ter uma hipoglicemia e evoluir com tontura. Não é? A pessoa que toma uma medicação, um antihipertensivo, né? Ela pode realmente ter, em determinado momento, uma baixa maior da pressão arterial, ter tontura e cair. Mas tem um detalhe também que é muito interessante, que a gente chama em gerontologia de cascata medicamentosa. O que é essa cascata medicamentosa? Na vida, regularmente, o idoso deve ser acompanhado por um geriatra. O geriatra é um médico que tem especialidade em cuidar do idoso e profundo conhecimento de reumatologia, de neurologia, de psiquiatria e de clínica médica. Então, para ele manejar com o idoso. Então, teve uma vez que uma idosa me procurou e eu estava avaliando ela para um atendimento de fisioterapia e eu perguntei quais são os medicamentos que a senhora está usando. E ela foi tirando da bolsa a caixa e eu fui copiando. Resultado, quando eu terminei de anotar, eram 24 medicações diferentes. Porque ela sentiu uma dor no estômago, foi no gastro, passou medicação. Sentiu uma dor no pé, foi no ortopedista, passou outra medicação. Sentiu uma tontura, foi no neurologista, passou outra medicação. Hipertensão. Resultado, eu disse, a senhora vai nesse geriatra aqui. Aí ela foi no geriatra, saiu de 24 medicações para 6 medicações. Ora, a interação medicamentosa é algo patente. Se você tomar 24 medicações diferentes, tudo isso reagindo no seu corpo, vai gerar alteração gástrica, um desequilíbrio total, não é? Não estou aqui dizendo que o idoso não deva procurar outras especialidades. Ora, se ele caiu e fraturou, ele não vai procurar um geriatra, ele vai procurar um ortopedista, não é? Se de repente ele está começando a apresentar alteração de taquicardia, ele vai procurar um cardiologista. Isso em questões específicas. Eu estou falando que, para um acompanhamento a longo prazo, o médico que o idoso deve buscar é o geriatra. Olha, e aí vale uma ressalva, qualquer coisa você me corrige, o geriatra é uma especialização médica, diferente da gerontologia. Que a gerontologia estuda a ciência do processo de envelhecimento. Ele previne as patologias para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, um bem-estar, né? Engana-se quem deve procurar o geriatra quando completa 65 anos. Eu tenho 55 anos. Você também, né? Posso revelar? 55. Pois é, eu também. Eu também estou. Estou provocando a umidade. Eu também estou. Olha só. Por que eu não vou ao geriatra agora aos 55 anos? Se eu quero ter uma longevidade saudável, claro, eu tenho que ir ao geriatra. Geralmente só procurando o geriatra como atingido do envelhecimento. Você concorda comigo? Exatamente. Exatamente. Que o geriatra tem testes, vamos dizer assim, balizadores, indicadores, para te conduzir para um processo de envelhecimento saudável. E você falou a palavra-chave, processo. O envelhecimento, ele é um processo. Você não dorme jovem e acorda idoso. Exatamente. É um processo. Exatamente.
Abdala, existe alguma forma de avaliar o possível risco de queda aos idosos? Sim. Nos idosos, né? Sim. Primeiro, fazendo uma avaliação no idoso. Sim. Então você vai avaliar o equilíbrio. Sim. Você vai avaliar a coordenação motora. Você vai avaliar a força muscular. Sim, esses são os testes, né? Você vai avaliar a cognição do idoso. Sim. Então você vai avaliar o idoso como um todo. E tentar detectar aquilo que pode levar a uma queda e agir. Por exemplo, você vai fazer uma avaliação e você percebe que os membros inferiores, o idoso está apresentando diminuição de força muscular. Ok. Se você sabe que a diminuição de força muscular, principalmente em membros inferiores, gera queda no idoso, e você detectou isso, você vai trabalhar o fortalecimento muscular para prevenir, vai treinar o equilíbrio, vai treinar a coordenação. Se você, depois que você avaliou o idoso, você vai avaliar o ambiente dele. Como é essa casa do idoso? Olha que coisa interessante. Então, quando você entra na casa, você já vai olhando. Tem tapete no chão? O piso é escorregadio? As mesas têm corrimão? Os móveis são pesados? Tem que ser pesado os móveis. A luminosidade. Você observa tudo. Eu tinha uma idosa que foi um evento assim um atrás do outro. O que foi que aconteceu? Ela entrou em casa e ela escorregou. Quando ela escorregou, ela foi se apoiar na mesa. A mesa era leve. Ela caiu, fraturou o fêmur e a mesa caiu sobre ela e fraturou a clavícula. Imagine. Então, o ambiente onde o idoso está é importante que você avalie. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: quando um casal está para esperar um filho, ele arruma a casa todinha o quarto do bebê todo. Todo bonitinho, uma casa para o filho ele arrumar. Isso aqui não pode ficar aqui não, porque isso aqui vai atrapalhar. Mas ninguém prepara a casa para o idoso. Muito bem colocado. Não é? Ninguém prepara a casa para o idoso. Mas o banheiro, é verdade. Muitas quedas no banheiro. Um corrimão no banheiro emborrachado para ele segurar. Né? A altura do vaso sanitário. Não é? Olha quanto. Eu sou agente de viagem também especializado na pessoa idosa. E quando eu faço as minhas inspeções na parte de hotelaria, eu observo sempre essa questão das barras de segurança no banheiro. Mais uma vez falando, a barra de segurança, quando olha, essa é coisa de velho. Não, senhor. É para qualquer faixa etária. Exatamente. Né? O piso escorregadio, a gente tem que ter um tapete. Pegue sempre um tapete ao hotel. O hotel tem a obrigação de ter os tapetes antiderrapantes. Né? A questão do piso, não fique achando que o piso é de granito bonito, mas às vezes ele pode ser bonito, mas ele não é apropriado para você. Ele pode ser um mensageiro da morte. Mensageiro da morte. Então eu estava até conversando com uma amiga arquiteta minha e ela fiz uma entrevista com ela uma vez, exatamente isso. Os arquitetos hoje, você deve saber disso, hoje eles estão se preocupando não só em fazer uma casa bonita, mas ele está indo na casa da pessoa, do idoso, que são raros, para exatamente ver quais são os melhores móveis, qual é a altura do sofá, da cadeira. Outra coisa, os empresários que estão construindo os prédios novos têm que se preocupar, e aí vai uma deixa para meus amigos cadeirantes, né? A largura. O cadeirante ele tem que transitar por toda a casa, né? O vaso sanitário, por exemplo. Aí você diz, mas o meu vaso já está lá. Existem assentos de alturas bem padrões e aqueles maiores que vai aumentar, né, diminuir a distância do idoso em relação ao vaso. Então, é muita coisa para se fazer que vai se prevenir. E as pessoas que pensam somente em dinheiro, tem que pensar o seguinte: se você gasta para adaptar com decoração. Não, se você gasta para poder adaptar o idoso à sua casa, você está economizando. É verdade. Porque se esse idoso cai em fratura, o gasto que você vai ter com isso remédio, é muito medicação, maior. Muito maior. Olha, isso é muito importante, gente. E a barra de segurança ela deve estar do lado do vaso também, não é só no banheiro, não. A barra de segurança ela tem que estar em torno da casa, na parte externa. Isso é muito importante. Eu já vi poucas casas, raríssimas, onde a família colocou barra de segurança em torno da casa. Porque o idoso tem que andar, ele tem que caminhar. E no mundo que nós estamos vivendo hoje de muita violência, a gente precisa criar o hábito, né, e espaços que sejam favoráveis a todos, inclusive a pessoa idosa. Né? Quais são as consequências dessa queda? Isso aí é um ponto que eu peço a vocês a máxima atenção. Né?
As consequências da queda podem ser podemos ter uma consequência imediata, sim, a morte do idoso. Sim. Ele pode ter um uma coisa fatal, traumatismo crânioencefálico e pode morrer. Não é? O que acontece mais comumente quando o idoso cai é a fratura. Sim. E é muito comum a fratura de fêmur. Né? Diz que a cirurgia é rápida, um sucesso, mas a recuperação é trauma. Evoluiu bastante a ortopedia nesse aspecto. Então, a fratura do colo do fêmur, né? E as consequências dessa fratura. Porque, repare, se o idoso ele cai, ele fratura, ele vai para uma mesa de cirurgia, vai tomar anestesia geral. Certo. Ele vai depois para um UTI. Sim. E depois vai ficar internado. Sim. Depois ele vai para casa, no leito. E se tem uma coisa que prejudica o idoso é cama. Cama, é verdade. Por mais que tenha cuidado. Eu sempre digo aos meus idosos, olha, usem a cama para dormir e namorar. Olha, para mais nada. Não fique na cama deitado, porque os efeitos deletérios da imobilidade são terríveis. A pessoa, se você não tiver nada, você com seus 55 anos, sim, e você resolver ficar deitado na cama 2 semanas, você vai ter diminuição de força muscular, você vai ter diminuição de massa óssea, você vai ter alteração nos seus batimentos cardíacos, você pode ter tendência a trombose venosa, ficar muito tempo você vai ter tendência, né, às escaras úlceras de pressão, você vai ter tendência à obstipação, prisão de ventre, você vai ter tendência à tontura, você vai ter tendência à diminuição da capacidade respiratória. 2 semanas sem doença nenhuma, só deitado. Vocês prestaram atenção, vocês que adoram uma cama, é de manhã, de tarde, de noite na cama. Toma café na cama, almoça na cama, janta na cama, faz outras cositas mais na cama, né? Olha quanta coisa importante o Cláudio Abdala está trazendo aqui para vocês. E tem uma coisa também muito interessante que eu chamo a atenção, que isso é muito comum e às vezes as pessoas não atentam. Olha bem, quando a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro, ele tende a diminuir um pouco. Se o nosso cérebro diminui um pouco, vai ter um espaço entre o nosso cérebro e o crânio. Sim, né? ok. Dentro Espaço da cabeça, vazio. vai ter um espaçozinho ali maior. Às vezes o idoso cai, bate a cabeça e não apresenta nenhum sintoma mais. Bateu a cabeça, levantou e tal, tá na boa. Às vezes vai no hospital fazer uma tomografia, dá normal, ele volta para casa. Só que às vezes um vasinho pequenininho rompeu. E o sangue está caindo gotinha a gotinha. Não deixa de ser hemorragia. E aí vai preenchendo aquele espaço vazio. Sim. Até que um dia preenche todo o espaço e comprime o cérebro. E o idoso começa a apresentar hemiplegia ou hemiparesia, ao lado paralisa. Começa a apresentar náuseas, vômitos, desorientação cognitiva. Sim. E pode morrer. Você tem que fazer uma drenagem disso quando detectado mais cedo. Hematoma subdural. Então é muito comum nas quedas isso. Então se o seu idoso caiu, fique atento 10, 15 dias depois da queda. Fica observando ele. Porque muitas coisas podem acontecer a longo prazo. Não é caiu, levantou, sacudiu a poeira e vai andando. Observa o idoso. Que bacana. Olha, você que está entrando agora no programa Maturidade no Ar, nós estamos falando com o Cláudio Abdala, fisioterapeuta, acupunturista, foi docente da Universidade Católica de Salvador, da graduação de fisioterapia por 18 anos, terapeuta transpessoal e recentemente ganhador do prêmio da 2ª edição Renilda Santana de Fisioterapia no estado da Bahia. Eu estou tendo assim o prazer, o deleite de estar conversando com ele, onde ele está trazendo informações assim preciosas para que nós possamos evitar as quedas, né? Para que não possa trazer consequências irreversíveis em alguns momentos, não é verdade? E tem uma questão que é muito importante, que ela vai agir diretamente na qualidade de vida do idoso, que é um efeito psicológico. Muitas vezes o idoso cai, não tem fratura nenhuma, sim, não teve ferimento nenhum, mas desenvolve um medo, um trauma. Ele não passa nunca mais naquele local, é isso? E não, às vezes acontece pior. O que é que ele pensa?
Eu vou contar uma história prática do meu pai. Por favor. Meu pai, com 84 anos de idade, eu moro aqui em Salvador, meu pai é do interior da Salbara, mas ele morava aqui com a gente. 84 anos de idade, ele levantava de manhã assim, vou para Salbara. Pegava as coisas dele, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, ia para Salbara, passava dias na Salbara lá. Sim, tinha autonomia e independência. Resultado, caiu na Salbara. Arranhou a mão. Sim. Foi a única coisa que ele teve. Ele arranhou a mão. Voltou para casa, a partir daí, nunca mais saiu sozinho. Ele não queria sair sozinho. Sempre tinha que ter alguém. Dessa queda. Diminuiu a ida para Salbara, nunca mais foi só. E foi reduzindo, nunca mais quis andar para ir na feira. Ele ficava mais em casa. Ele foi reduzindo o espaço de ação com medo de cair novamente. Então, a queda ela é tão catastrófica que ela pode trazer consequências físicas e psicológicas. É verdade, bem O colocado. idoso pode perder a sua independência. O idoso pode perder a sua capacidade de socialização com medo de cair novamente. Olha que então, importante. é muito importante, gente, prevenir. Prevenir. Olha aí. Inclusive, no dia 24 de junho, Fica é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. A coisa é tão importante que tem um dia mundial. Que bacana, Não né? é? 24 de junho, Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, o trabalho na prevenção É importantíssimo. importantíssimo. E é algo que pode ser evitado. É verdade. Tira aquele tapete que está solto ali. Tira aquele calçado que não é apropriado. Não é apropriado. Coloca uma barra no banheiro. Que custa? É verdade. Não é? Você poder ter. Sai muito mais barato que as caixas de remédio, que remédio não está barato. Exatamente. Está Pagamento muito de tratamento, de acompanhamento, Cuidadores de cuidador. não está barato. Né? Então, assim, e nós podemos prevenir. É verdade. As quedas ocorrem mais nos ambientes residenciais ou fora de casa, ou seja, nos espaços públicos. Porque eu acho que a vulnerabilidade também está muito nos espaços públicos. Também. Me permita falar uma coisa. Primeiro, os pisos públicos. Segundo, as sinalizações. Terceiro, e aí eu já entro na parte de transporte, os ônibus com aquela altura enorme do degrau, que já não para no meio-fio. Isso é um problema recorrente. E eu não vejo nenhuma ação que é tomada em relação a isso. Primeiro, que não para do lado do meio-fio. Segundo, que faz com que o idoso saia correndo atrás do ônibus, quando a obrigação do motorista é parar próximo ao ponto de ônibus. Se tem um ônibus na frente, ele tem que aguardar o outro sair. Isso tem ocorrido muitos acidentes nas vias públicas. Então, onde é que está o maior índice? Você tem essa estatística? Olha, as estatísticas dizem que o idoso cai em casa Com mais frequência? 30 a 50, 60% das vezes. Né? Em instituições de longa permanência. Sim, que são os as asilos, ILPIs, as casas de repousos. Acima de 60%. É mesmo, mas por quê? Se paga tão caro por uma instituição de longa permanência, e por que essas quedas? Às vezes falta das adaptações arquitetônicas. Então, deixa aí, você que está pretendendo ir para um abrigo, que eu sou contra abrigo, né? Eu sou a favor do abrigo quando não existe mais possibilidade. Né? Mas quando há vida, quando há autonomia, independência, quando acolhimento da família, a parte cognitiva funcionando, evite abrigo. Abrigo seria a última opção, até porque hoje tem as casas de repouso que vem com a nova roupagem, e eu quero deixar claro que isso é uma opinião pessoal minha, de pesquisa, porque traz um ambiente mais familiar, mais acolhedor. Existe né? o centro-dia, onde o idoso passa o dia inteiro fazendo atividades. Exatamente, é uma outra opção. Volta para casa só à noite. Claro, mas não é justo o idoso estar fora do contexto familiar. Exato. Porque isso vai trazer, sim, a doença mais acelerada, ele vai desenvolver outras patologias. E pesquisas, você concorda comigo? Pesquisas mostram que muitos idosos morrem na segunda semana quando são levados para o asilo. Olha só. Tristeza. Eu vou contar uma história aqui rápido. Eu tenho uma amiga, Tristeza. ela deve estar ouvindo aí e vai se identificar. Ela dizia assim: meu filho vai casar e eu vou vender o apartamento, eu vou para o abrigo. Eu digo: você não vai para o abrigo. Eu vou para o abrigo, vai, não vai, vou, não vou. Eu digo: você não vai, sabe por quê? Eu não vou me misturar com aquelas pessoas do corredores. E aí eu brincando, me permita, eu falava assim: é o corredor da morte.
Porque os idosos, muitos dos idosos, são aqueles que vão com já patologia, a família não tem paciência, não tem condições, são alguns motivos justos, né? Não estou aqui para dizer que não vá para o abrigo, mas tem situações que é importante para o abrigo. Mas você é uma pessoa jovem e tal, assim, não, mas eu não vou me misturar. Eu digo, como é que você não vai se misturar dentro de um contexto que é o abrigo? Você pode passar a primeira semana, a segunda, a terceira, mas na quarta você já vai começar a sentir aquele ambiente. Eu não sei se você concorda comigo, eu gosto sempre de perguntar, porque eu tenho uns pensamentos um pouco, não é radical, mas é real. Aí tem que falar isso, real. E se paga muito caro para ficar em um abrigo e às vezes não tem um atendimento digno que a pessoa idosa precisa. Quantas vezes nós assistimos na televisão maus tratos? Exatamente. Abusos sexuais, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que o ideal é o idoso ficar na sua família e se buscar mecanismos que façam com que esse idoso não se transforme num peso para a família, não é? Exatamente. E a família possa retribuir a contribuição desse idoso. Exatamente. Perfeito, gostei da sua fala. Né? Sem falar que eles são produtivos. Eu já tive pacientes com 80 anos que estavam escrevendo livros, pacientes com 85 anos se formando em arquitetura, se formando em direito. Procurar os meios sociais. Porque a gente vê aí políticos com 85, 90 anos ativos na política e não em outras áreas. Claro que os idosos têm muito a oferecer, há muito a contribuir, porque você está com uma expectativa de vida maior. Né? Então, assim, por que se entregar assim facilmente? Exatamente. Eu estou com 55 e espero chegar a 95 ativo. Tá vendo? Isso é bom. Mas já existe eu li alguma matéria sobre o idoso, onde já tem comprovado cientificamente, que acho que é 2030, já teremos pessoas com 120 anos. Eu acho que isso não está longe de acontecer, porque a medicina, a tecnologia, o avanço está muito grande, né? Abdala, as quedas podem deixar algum trauma? Você falou de seu pai, né? Ela pode deixar assim? Sim. Os traumas físicos e psicológicos. E nesse por exemplo, caso, um idoso pode cair, fraturar um fêmur, né? E ter uma perda óssea grande, e a partir dali ele está com um membro mais curto do que o outro. Sim. Ele pode gerar uma claudicação se ele não for não prescreverem para ele uma palmilha ideal para compensar essa perda, não é? Mas a questão do medo é um dos piores. Eu queria aproveitar aqui e desejar melhoras para o pai de uma amiga minha que ontem fez uma cirurgia de fêmur, ele é idoso. Então, assim, a cirurgia foi um sucesso e é um sucesso. O problema é a recuperação. Então, vamos trabalhar e você vai ficar bem, vai ficar ótimo, vai ser tudo maravilhoso. E a fisioterapia, não tem dúvida, fundamental para isso. A fisioterapia vai encurtar esse tempo, né? E você vai estar andando logo aí, porque a fisioterapia realmente é fantástica. E já que você falou de medo, que dicas você daria, né, para essas pessoas que sentem medo de cair em casa, em ambiente privado ou público? Pode falar naquela câmera ali, que é importante, viu? Isso é importante não só para a pessoa idosa, mas também é importante para o familiar, para o cuidador, tá? Porque esses cuidados são fundamentais para uma qualidade de vida saudável para o idoso. Olha quantas coisas envolve o processo de envelhecimento. A gente está falando hoje de quedas, mas tem alimentação, né? Tem atividade física, né? Então, isso é muito importante. Então, fique à vontade para mandar essas dicas. A família, ao perceber isso, ela deve agir acolhendo, a princípio, esse medo do idoso, estimulando ele a dar continuidade às suas atividades. A princípio, estando ao lado dele, para dar uma segurança, dar um conforto. Mas se você tem certeza que ele pode fazer aquela atividade sozinho, só você observando, estimule para que ele faça isso. Se você percebe que o medo está sendo realmente muito grande, uma terapia aí entraria ajudaria bastante, tranquilamente. Isso é muito bom. E falar em terapia, nós acreditamos que todo mundo deveria fazer terapia. Pois é. Você sabe que eu fui resistente à terapia e depois que eu fui para a terapia, eu tinha vontade de ir para a terapia todos os dias. Exatamente, porque as pessoas não entendem. É verdade, a importância.
Todos nós somos seres limitados. E o terapeuta também faz terapia. Ele também é cliente, porque é uma mente imperfeita cuidando de outra mente imperfeita. É uma mente limitada cuidando de outra mente limitada. Então, terapia não é coisa para maluco. Não. Psiquiatra não é médico para maluco, como as pessoas pensam. Muito bem colocado. Não é? Então, nós precisamos parar com isso. Esse preconceito, né? Ele foi pro terapeuta. Vinícius foi pro terapeuta. Então, rapaz, o cara tá maluco. Vamos tirar ele ali da máquina, da operação. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e faz assim. A pessoa diz assim: rapaz, estou sentindo uma dor aqui no peito e tal. Rapaz, procure um cardiologista. Eu vou. Poxa, Cláudio, eu estou sentindo, um desconforto aqui no estômago e tal. Procure um gastroenterologista. Pô, eu vou. Cláudio, eu estou aqui, eu acho que não estou ouvindo direito. Procure um otorrinolaringologista. Eu vou. Cláudio, ultimamente eu estou com uns pensamentos assim, uma angústia, uma tristeza, eu estou assim. Procure um psiquiatra. Eu? Não. Não sou maluco. Não sou maluco, não vou procurar. É verdade. Isso é bobagem. Precisamos acabar com esses estereótipos. Né? A gente precisa acabar. Tudo que for trazer um bem-estar para você é importante. Perceba quantos profissionais passam por aqui trazendo informações riquíssimas e trazem uma maestria e um poder de convencimento, abrindo a nossa mente e atentando para os pequenos detalhes. Porque, gente, para resolver os problemas não são tão complicados assim. Quem complica somos nós. Mas se nós formos a pegar, por exemplo, como o Abdala colocou aqui, pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande e que vai trazer um conforto para você, isso é importante. Eu lembrei aqui agora de uma coisa interessante, que é importantíssima. Pode falar. Em relação às quedas. Se o idoso ele tem um quarto dele, sim, ele tem a cama dele do tamanho ideal e tal. O interruptor da luz, sim, tem que ter um na porta, na entrada, sim, e tem que ter um ao lado da cama. Ok. Porque se ele levanta para acender a luz na parede, esse é percurso de queda. Porque ele vai levantar na penumbra. É verdade. Então deixa lá o interruptor na cabeceira da cama, ali pertinho. Então ele acordou, acendeu, clareou tudo. Pronto, aí fica. Os hotéis fazem isso, né? Os hotéis já tem isso na cabeceira, né? É importantíssimo. É importantíssimo. Olha que bacana. Existe alguma cartilha disponível para esses cuidados, para evitar as quedas? Existem várias. Né? Eu digo a vocês buscar o site da SBGG, sim, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Deixa eu ver, eu copiei o site aqui, sbgg.org.br. Repete de novo devagar, por favor, Abdala. sbgg.org.br. Quer pegar a caneta e o papel? Não precisa correr. Vai devagar e repete aí de novo, porque isso é muito importante, porque são informações relevantes. sbgg.org.br. Lá tem muitos textos sobre orientando. Tem também, você vai lá no Google e bota quedas Universidade do Maranhão. Você vai ter uma cartilha lá muito legal, muito bonitinha. Depois passa esse link para mim, eu vou compartilhar. Olha que importante, assim como ele tem a cartilha de como evitar as quedas, nós temos também o Estatuto do Idoso. Você deve conhecer, né, Abdala? Aí eu vou dizer uma coisa interessante. Você já conhece? Eu participei de uma das fases da confecção do Estatuto. Pô, que bacana. Então nós temos aqui um criador também, né? O Estatuto do Idoso, ele foi criado em 1º de outubro de 2003, a Lei 10.741, que aqui é uma bíblia. Você também tem que ter do lado da cabeceira, não só a família, mas o idoso. Eu fui convidado. Aqui os direitos, os deveres, né, relacionados à habitação, à saúde, aos maus tratos, ao entretenimento, ao lazer, o turismo puxando a sardinha para o meu lado. Né? Então tudo isso é importante vocês terem Estatuto do Idoso. Eu fui convidado e passei 3 dias em Brasília. Sim. Mas foram 3 dias de trabalho. A gente começava às 7 horas da manhã e ia até 8 da noite, fazendo a revisão e debatendo cada tópico do Estatuto e tal. Então,
a gente teve a felicidade de contribuir. Que bom, tá de parabéns. É um livro de cabeceira, anda comigo no carro, anda em qualquer lugar. Você acredita que eu já abri esse livro em banco, já abri em fila? Ó, meu irmão, você conhece o Estatuto do Idoso, ó, ele tem prioridade a partir dos 80 anos, acima dos de 80. Então, meu amigo, você não precisa pegar essa fila que está aqui, porque o banco bota a fila para facilitar, mas o idoso pode pegar qualquer caixa, não é verdade? Eu acho uma coisa interessante, você falou dessa questão aí da parte social. Como uma coisa no Brasil funciona. Olha bem. Normalmente é considerado idoso nos países desenvolvidos, sim, pessoas com 65 anos ou mais. E é considerado idoso nos países pobres e em desenvolvimento, pessoas com 60 anos ou mais. No Brasil, as duas coisas. Se é para beneficiar, é idoso a partir de 65. Que é o caso do transporte. Se é para tirar alguma coisa, é 60. É impressionante. É Brasil. Né? Então a gente não entende realmente isso aí. Olha, antes de você entrar nas considerações finais, nós conversamos hoje com Cláudio Abdala, fisioterapeuta, uma pessoa que traz uma bagagem impressionante, uma referência na área da fisioterapia, ganhador recentemente do prêmio Renilda Santana, né, em 2021, além de ser uma acupunturista, trabalhar com terapia transpessoal. É uma pessoa que tem realmente uma vivência muito grande com a pessoa idosa. E assim eu estou super, hiper, power feliz, porque eu tive uma aula hoje de fisioterapia aqui, né? Ele traz realmente muita informação grandiosa. Então, o resumo da nossa entrevista é isso, né? Falamos dos riscos que as quedas trazem à pessoa idosa e que estão ligadas a problemas físicos em decorrência natural do processo de envelhecimento e também da capacidade física e do uso também das medicações. Cláudio, eu queria agradecer desde já a sua participação riquíssima. Eu estou assim realmente fascinado com a sua postura, com a sua desenvoltura, com o seu conhecimento, quanto você está trazendo para todos nós aqui informações importantíssimas e que fiquem registradas, e vai estar registrado porque esse programa ele fica depois gravado no YouTube, na plataforma, basta você botar lá Maturidade no Acast e ouvir de novo aqui as dicas de Cláudio Abdala e também disseminar isso entre os amigos, é muito importante, né, porque as informações hoje são instantâneas. Então eu queria agradecer desde já e já queria fazer um convite a você, tá? Eu queria que você retornasse para a gente falar de um outro assunto que eu já tenho aqui em mente para discutir com você, que eu acho que é um assunto que é muito recorrente e a gente precisa salvar essas pessoas. Em breve vocês vão estar sabendo do assunto, mas desde já muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, que eu sei que você é um homem muito ocupado, né? E depois dessa premiação, então, vamos estar estourado, e para a gente é um privilégio tê-lo aqui no nosso programa Maturidade no Ar. Suas considerações finais. Nós tratamos até aqui das questões das quedas no idoso, falando das suas questões intrínsecas, extrínsecas, né? Os ambientes, mas eu queria encerrar tentando tocar no coração de vocês. Eu vou encerrar com uma letra de uma música de Benito de Paula. Sim. E eu quero que vocês prestem bem atenção à letra dessa música, que é a mensagem que eu deixo para vocês em relação à forma com que eu vejo os idosos. Então pode ali, naquela câmera eu pedia Vinícius para dar um close aí em Abdala. Que tal a gente tentar sorrir e beijar o seu rosto, abraçá-lo bem forte e dizer: que bom a gente ter você. Que tal a gente tentar contar-lhe uma piada, fazer do dia a dia uma festa para quem já cumpriu a jornada. É hora de pedir desculpas por isso ou por mais aquilo, mudar de vez para azul o cinza do asilo. Dizer, meu velho, eu nunca esqueci de você. Eu sei que ele sorrindo vai perdoar e chorar, e ao receber um abraço vai ficar emocionado. Nós não devemos deixar nunca mais um velho abandonado. Muita paz,
muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, muito obrigado por esse maturidade no ar que deve explodir, e nós vamos trabalhar para a divulgação. Eu peço a vocês que divulguem esse trabalho para que os nossos idosos possam ter o espaço que eles merecem na sociedade. Muito obrigado. Poxa, eu fiquei emocionado com a oratória de Abdala agora, né? Olha que bacana, que lindo. Eu vou ouvir de novo, porque é emocionante. Olha o abraço, como é contagiante. Tem uma música que fala, né, que o melhor local é o abraço. O melhor local para a gente repousar é dentro de um abraço. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Abdala. Eu estou super feliz, mesmo, de coração. Muito feliz. Gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima edição do programa Maturidade no Ar. E eu quero desejar para vocês um bom final de semana. Um beijo e aquele abraço que eu digo que só eu sei dar. Vamos dar um abraço forte aí a todos os nossos ouvintes. Obrigado a toda a minha equipe do Shopping Cast. Tchau, fui! Cuidado, hein?